Olá, seja bem-vindo a mais um resumo da semana. Hoje temos muitos assuntos para tratar, desde o retorno das atividades imobiliárias em vários estados, até os números mais recentes sobre emprego e desemprego na construção civil. Roda a vinheta. Essa semana, diversos governadores anunciaram o retorno das atividades com algumas restrições ao longo do mês de junho. Estados como São Paulo, que foi o epicentro da Covid-19 aqui no Brasil, Rio de Janeiro, onde também houve muitos casos, e Ceará, onde foi decretado lockdown no começo do mês de maio, vão permitir a reabertura do comércio e da prestação de serviços, com restrições já a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de junho. O retorno está condicionado ao cumprimento das recomendações da OMS, como o uso de máscara e o impedimento de formação de aglomerações. E ele vai ocorrer em fases. Por exemplo, no estado de São Paulo, a região metropolitana e a Baixada Santista permanecem em isolamento até o dia 15. Já a capital e a região de Campinas, dentre outras regiões, estão na fase 2, que já permite a reabertura do comércio. Os estados têm adotado a divisão em regiões para esse retorno das atividades, conforme a disponibilidade de leitos de UTI e a notificação de novos casos da doença. Ou seja, quanto mais leitos disponíveis e menos novos casos, mais permissivo é o retorno. Para o mercado imobiliário, a boa notícia é que no rol de atividades a serem retomadas estão as imobiliárias, os estandes de venda e até os shopping centers. Então, ótima notícia para o nosso mercado. Aparentemente, esse é o pico da doença, mas a verdade é que se limitaram as possibilidades de estender por mais tempo o isolamento social. Esta semana também, já entramos no segundo assunto do resumo da semana, o CAGED voltou a divulgar os números do emprego no país. A divulgação ficou suspensa nos primeiros 3 meses do ano, devido a falhas no envio das informações, principalmente no tocante às demissões, de acordo com o Ministério da Economia. O novo CAGED registrou no mês de abril 860 mil demissões a mais do que admissões, o que já era esperado devido à pandemia da Covid-19. Apesar dessa recessão, a construção civil foi mais resiliente do que outros setores da economia, fechando apenas 67 mil postos de trabalho. Quando eu digo apenas 67 mil, é porque outros setores da economia demitiram para cima de 100 até 200 mil trabalhadores. Dentre os 5 grupos de atividade da divisão desse novo CAGED, a construção civil só demitiu mais do que o setor agropecuário. Em comum com o setor agropecuário é que ambas as atividades não foram interrompidas pela pandemia. O lado negativo, em comparação com outros setores da economia, é que a construção civil é onde houve a menor valorização salarial, que foi de apenas 0,2% no salário médio de admissão em termos reais, considerando aí o INPC. São Paulo foi o estado que mais fechou empregos em números absolutos, considerando todos os setores, foram 261 mil vagas fechadas, e Santa Catarina apresentou a pior variação percentual, com menos 3,5% em relação a abril de 2019. Terceiro assunto do resumo da semana, como eu disse, são vários os assuntos nessa edição, são os indicadores imobiliários nacionais, divulgados pela Sebic na segunda-feira, um levantamento realizado em parceria com o Senai, e com a Brain Inteligência Estratégica, que também é parceira da Smartus. A pesquisa traz números do primeiro trimestre e uma projeção para o mês de abril. Entre janeiro e março, em relação ao mesmo período em 2019, houve aumento de 26% nas vendas e queda de 14,8% nos lançamentos, com pouca influência da pandemia. A oferta final, ou estoque, como queira, subiu 8%, com prazo de escoamento da demanda de 14 meses, o que é uma relação de equilíbrio entre oferta e demanda. Aliás, um destaque do Celso Petrucci, que é vice-presidente da Comissão de Indústria Imobiliária da Sebic e economista-chefe do Secov São Paulo, é que a curva de lançamentos e venda, a curva dos lançamentos e a curva das vendas estão mais aderentes do que nos últimos anos. No acumulado dos últimos 12 meses, foram lançadas 160 mil unidades e vendidas 158 mil. Portanto, realmente, um equilíbrio entre o que é ofertado e o que é demandado. Outro destaque é para os recursos do FGTS, combinado ao programa Minha Casa Minha Vida, que representou 57% dos lançamentos e pouco mais de 55% das vendas
de imóveis verticais no primeiro trimestre. O estudo traz uma projeção de queda de 38% nas vendas para o mês de abril e também de queda de 63% nos lançamentos, já com o impacto da pandemia do novo coronavírus. Mais detalhes sobre os indicadores, todos os números, nós trouxemos no último episódio do Smarts Explica. Pode conferir aqui também no nosso canal no YouTube. Quarto assunto do resumo da semana: o Senado aprovou um projeto de lei que proíbe os despejos durante a pandemia. Então, as decisões liminares da Justiça concedidas entre 20 de março, quando o Brasil decretou estado de calamidade pública, e 30 de outubro, não poderão ser cumpridas mesmo que o inquilino esteja inadimplente. Na esteira dessa decisão, como era de se esperar, a cidade de São Paulo, e eu falo de São Paulo porque é um ponto de referência para as demais cidades do país, onde há maior volume de negócios, registrou um aumento na quantidade de inquilinos que não conseguiram pagar o aluguel já no mês de março, que teve pouca influência, pouco impacto da pandemia de Covid-19, foi mais ali nos últimos 10 dias. De acordo com o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de São Paulo, o CRESI, a inadimplência foi de 7,35% no mês de março, ante 5% em fevereiro, o que revela um aumento de quase 50%. E para fechar o nosso resumo da semana, a LGPD foi antecipada para agosto de 2020. Essa novela parece não ter fim. O projeto foi aprovado em agosto de 2018 e sancionado pelo então presidente Michel Temer, passaria a vigorar em agosto do ano passado. Houve uma primeira prorrogação para agosto de 2020, novamente no contexto da pandemia foi prorrogado agora para maio de 2021, e na votação desse projeto dos inquilinos, do despejo, o senador Everton Rocha colocou um destaque que foi aprovado, que novamente altera o início da vigência da LGPD, trazendo para agosto de 2020 e não mais maio do ano que vem. Porém, as punições para as empresas que descumprirem a LGPD, incluindo aí as empresas do mercado imobiliário, é claro, somente serão aplicadas a partir de agosto de 2021. Até porque, o que é o mais curioso, para não dizer ridículo, a NPD sequer foi constituída de fato até o momento. A NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, responsável pela fiscalização, por verificar se está sendo cumprida a LGPD, ainda sequer foi empossada. Estes são os assuntos do resumo da semana, tem alguns recados finais. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like para ligar a relevância, compartilhe com a sua rede de contatos, seus colegas, seus amigos, familiares, que possam se interessar pelos assuntos aqui tratados. Inscreva-se no canal da Smarts e clica no sininho para receber notificação de novos vídeos. Conheça e assine o Smart Play, carinhosamente batizado de Netflix do mercado imobiliário, a plataforma exclusiva de vídeos da Smarts. Resumos, análises, vídeos, palestras, debates, tem tudo lá dentro. Cadastre-se gratuitamente na newsletter semanal da Smarts, acessando o nosso site, tem um pop-up, é só preencher alguns dados. Newsletter disparada nas noites de domingo com o consolidado do que aconteceu na semana. E finalmente, siga a Smarts nas redes sociais, @SmartsBR, e no Spotify, Smarts Brasil, tá legal? Muito obrigado pela audiência e mais um resumo da semana. A gente se vê na próxima sexta-feira. Um abraço.